Olá, alunos da nona série do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei continuidade na sequência atividade 4. Aula 1. Reconhecendo o ponto de vista. 1. Leia os fragmentos textuais extraídos de um artigo de opinião. Fato. Fake news é um tema que tem sido cada vez mais debatido, especialmente no mundo do jornalismo. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, fake news são notícias falsas que podem existir por 5 motivos: com o intuito de enganar o leitor, como uma tomada acidental de partido que leva a uma mentira, com algum objetivo escondido do público, motivada por interesses, com a propagação acidental de fatos enganosos ou com a intenção de fazer piada e gerar humor. Ponto de vista: Fábio Zanini, editor da seção Poder, da Folha de São Paulo, comenta o porquê das fake news terem ganhado importância nos últimos tempos. Isso foi exacerbado, na minha avaliação, por dois motivos que, na verdade, caminham junto. Primeiro, as redes sociais que democratizam muita geração de informações, o que é uma coisa positiva, até certo ponto, e o segundo motivo é uma crescente polarização política em todo o mundo, disse. 2. Leia o texto e responda as questões. Fake news na saúde, entre médicos, da manipulação à morte. Desde que a Covid-19 chegou no Brasil, enfrentamos, além da maior e mais complexa pandemia de toda a sua história, a infodemia. A Organização Mundial de Saúde utilizou o temor para se referir ao bombardeio de informações muitas vezes, e na maioria delas, falsas e manipuladas, às quais a população está submetida diariamente. As fake news não são novidades nem exclusividade de um grupo ou outro. No campo político, são fartamente utilizadas para manipular pessoas, eleitores. Em todos os dias ouvimos denúncias sobre isso. Na própria área médica, sofremos com esse grave problema, em disputa recente por diretorias de nossas associações, conselhos e sociedades de especialidade. São recorrentes a utilização de fake news para macular imagem e manipular quem tem direito ao voto. Curioso é que é sempre o mesmo grupo que recorre a elas, que isso já ocorre há anos e mais anos, só que muitos médicos ainda cobram gato por lebre. São fatos preocupantes, mas durante a atual crise mundial da saúde são mais perigosas. Enquanto nós, profissionais da saúde, nos esforçamos para atender a demanda cada vez maior de pacientes contaminados, 7 em cada 10 brasileiros são enganados por notícias falsas sobre a pandemia, todos os dias, especialmente através das redes sociais. As fake news popularizam-se pelos aspectos emocionais frente ao medo e às incertezas das quais estamos vivendo. Qualquer notícia que ofereça segurança e conforto ganha rapidamente a adesão da população. Entre os maiores absurdos que surgiram na mídia recentemente, estão remédios caseiros para combater a Covid-19 e a possibilidade de transmissão da doença por pernilongos, só para citar alguns. Nesse cenário de fragilidade, indivíduos mal intencionados se aproveitam para impulsionar tratamentos ditos milagrosos, medicamentos sem eficiência comprovada e projetos de vacinas misteriosos. Muitos deles envolvidos em projetos políticos, econômicos e ideológicos. Ao criar essa condição de desinformação, levando a pessoa a seguir notícias falsas em vez da ciência, coloca-se vidas em risco. A baixa adesão dos brasileiros ao distanciamento social é uma das consequências das fake news. Mesmo que reforcemos as necessidades médicas da quarentena e do isolamento, seus autores insistem em colocar essas práticas em dúvidas na mentalidade popular. Assim, os números de casos crescem, os hospitais ficam sobrecarregados e o retorno à normalidade parece um sonho sempre distante. Como profissionais da saúde, somos essenciais no combate à pandemia e também à infodemia. Somos responsáveis pela mediação entre os que a ciência atesta e o que é divulgado na imprensa ou em redes sociais. Precisamos recuperar logo a confiança da população em veículos de imprensa credíveis e órgãos oficiais de saúde por meio de informações sérias, fundamentadas e de fácil compreensão. A histeria provocada pelas fake news é a última coisa que precisamos nesse momento de crise sanitária. Já para os autores dessas falsas notícias, há remédio, considerando tratar-se de crime, o mais indicado é a cadeia. A. Qual é o objetivo comunicativo no texto?
Resposta: emitir um ponto de vista a respeito da circulação de fake news para a área da saúde em tempo de pandemia. B. Quem é o autor do texto? Qual a ocupação do autor? Você acha que ele tem conhecimento suficiente para escrever esse artigo de opinião? Resposta: Antônio Carlos Lopes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Ele, por ser um médico, é autorizado a discutir o conteúdo tanto do ponto de vista biológico como social. C. Conforme o texto, o que podemos entender como infodemia? Resposta: infodemia no texto é estendida como a pandemia da informação, ou seja, o bombardeio de informações falsas sobre o tema. D. De acordo com o texto, que tipo de fake news circularam a respeito da pandemia? Resposta: que tratamentos ditos milagrosos, medicamentos sem eficiência comprovada e projetos de vacinas misteriosos foram algumas informações vinculadas nesse período. E, de acordo com o texto, quais foram as consequências das fake news para o período da pandemia do coronavírus? Resposta: o texto aponta como uma das consequências das fake news a baixa adesão ao isolamento social. F. Qual é o ponto de vista defendido pelo autor do texto? Ele aparece de forma explícita ou implícita no texto? Resposta: o autor defende o ponto de vista de que as fake news sobre a Covid-19 dificultaram o trabalho de enfrentamento à pandemia. Por isso, elas devem ser evitadas ou combatidas a partir das divulgações de informações verdadeiras. Aula 2. Detetive. Procurando os argumentos. 1. Responda às questões. A. Depois da leitura do texto, aponte no mínimo 2 argumentos utilizados pelo autor para defender o seu ponto de vista. Argumento 1, argumento 2, argumento 3. Resposta para o argumento 1. O autor diz que grupos diversos criam e divulgam fake news para atender suas necessidades, tanto para impulsionar tratamentos ditos milagrosos, medicamentos sem eficiência comprovada e projetos de vacinas misteriosos, como para fortalecer certas ideologias. Argumento 2. O autor exemplifica dados que circularam na mídia, como os remédios caseiros para combater a Covid-19 e a possibilidade de transmissão da doença por pernilongos. Argumento 3. O autor, mesmo não apresentando a fonte, traz um dado de que 7 em cada 10 brasileiros são enganados por notícias falsas sobre a pandemia, todos os dias, especialmente através das redes sociais. B. Na sua opinião, que outros argumentos o autor poderia utilizar para defender seu ponto de vista? Aí é uma resposta pessoal sua. C. No texto, a expressão fake news é repetida algumas vezes, conforme você pode observar pelas marcações em negrito. Entretanto, há outras construções textuais ou expressões que fazem referência ou retomam a expressão fake news no interior do texto. Que construções são essas? Indique-as. Resposta: notícias falsas, informações falsas e manipuladas, desinformação e etc. Você já tem um ponto de vista a respeito das fake news? Escreva-o. Daí você irá colocar o seu ponto de vista sobre as fake news. Aula 3. O artigo de opinião, estrutura composicional. 1. Para saber mais, o artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero textual da ordem do argumentar e tem por objetivo comunicativo apresentar e defender um ponto de vista sobre um tema relevante para a sociedade. Ele apresenta as seguintes estruturas composicional: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução. Geralmente, nos parágrafos iniciais, o autor apresenta o tema abordando a expressam um ponto de vista, expressam um ponto de vista sobre ele. Geralmente, é uma questão polêmica na qual os argumentos mobilizados
a ele se associam. O ponto de vista é um posicionamento próprio do autor sobre o tema abordado e a ideia que ele defende. Esse ponto de vista é também chamado de tese. Nem sempre a tese ou ponto de vista está explícito. Muitas vezes faz-se necessário o leitor recuperá-lo no texto. Desenvolvimento. Nessa parte do texto, os parágrafos devem conter argumentos, dados estatísticos, relatos, descrição de cena do cotidiano, discurso de especialista, contra-argumentos a partir de concessões ou ideias contrárias, entre outros, para sustentar o ponto de vista assumido ou defendido na introdução do texto. Conclusão. Nos parágrafos finais, o autor deve concluir as ideias, fechar o raciocínio. Geralmente, nessa parte, são apresentadas sugestões para resolver alguns problemas discutidos ao longo do texto, respondendo às questões: o que fazer, quem vai fazer, como fazer, para que fazer. 2. Responda as questões. Enumere de 1 a 7, de acordo com a sequência de ideias adotadas pelo autor do texto. O autor diz que a disseminação das fake news é crime e as pessoas, ao divulgar essas informações falsas, precisam responder legalmente pelos seus atos. As fake news afetam o emocional das pessoas, fazendo-as acreditar em todas as informações que circulam em tempo de pandemia. Inclusive, as pessoas passaram a acreditar em uso de remédios ineficazes a terapias duvidosas. O autor apresenta o contexto da pandemia do coronavírus e afirma que há muitas informações falsas a respeito do Covid-19, as quais denominam-se infodemia. O autor pontua que é necessário combater a pandemia e a infodemia, pois as classes médicas e responsáveis por, a partir da ciência, atestar o que é vinculado na mídia. Pontuar também que é necessário recuperar a confiança das pessoas a partir das informações verdadeiras. O autor apresenta o fato de que certos grupos criam ou utilizam fake news para manipular e enganar as pessoas. O autor pontua que baixa adesão ao distanciamento social se deu pela disseminação das fake news. O autor traz uma situação enquanto os médicos combatem os efeitos da pandemia nos hospitais, as notícias falsas são veiculadas e desconstrói todos os trabalhos. Desculpem pelo meu do que ficou a letra, ou os números, quer dizer, me desculpem. Mas a sequência certa é 7, 4, 1, 6, 2, 5 e 3. 2. A partir da explicação do professor sobre o artigo de opinião, indica os parágrafos que contêm a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, fazendo uma síntese de cada uma das partes. Parte do texto: introdução, ponto de vista, opinião do autor, parágrafo 1, síntese, argumento 2 ao 8, conclusão 9 e 10. Então, no parágrafo 1, a resposta é: a tese não aparece logo na introdução. Ela é compreendida a partir da leitura íntegra do texto. O autor defende o ponto de vista de que as fake news sobre a Covid-19 dificultaram o trabalho de enfrentamento à pandemia. Por isso, elas devem ser evitadas ou combatidas a partir da divulgação de informações verdadeiras. Argumento de 2 ao 8. Cita os fatos de os grupos manipularem as informações conforme seu objetivo, apresentando dados estatísticos 7 a cada 10 e exemplificar alguns absurdos que circulam nas mídias, sobretudo nas redes sociais. Conclusão 9 e 10. O autor pontua que é necessário combater a pandemia e a infodemia, pois as classes médicas e responsáveis por, a partir da ciência, atestando o que é veiculado na mídia. Comentar que as pessoas devem ser responsabilizadas pela disseminação de fake news. Aula 4. Progressão temática no artigo de opinião. 1. Responda as questões que seguem. Todos os trechos apresentados nessa atividade foram extraídos do artigo de opinião Fake News na Saúde e entre os médicos da manipulação à morte. Identifique os processos de retomada textuais, elas são importantes para a progressão temática do texto. 1. A Organização Mundial da Saúde utilizou o temor para se referir ao bombardeio de informações muitas vezes falsas e manipuladas, a quais população está submetida diariamente. Na linha 3, a palavra em negrito se refere a... Resposta, letra B, infodemia. 2.
Na própria área médica, sofremos com esse grave problema. Na linha 9, o temor destacado retorna à ideia A. Do uso de fake news para conscientizar as pessoas. B. Do uso de fake news para entreter as pessoas. C. Do uso de fake news para manipular as pessoas. D. Do uso de fake news para informar as pessoas. Resposta C. Do uso de fake news para manipular as pessoas. Darei continuidade ao próximo vídeo.